Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 4 de julho, agora na Espanha, 11 horas e 5 minutos. No Brasil, 6 e 5 da manhã. Gente, a BTC corrigiu violentamente, nesse momento a 57.576, ainda está corrigindo, está buscando ali o suporte dessa queda brutal. O DXY está tombando junto com a BTC, isso é um movimento atípico. É muitíssimo provável que o retorno da BTC seja tão violento quanto essa queda. Eu tô mostrando o gráfico do DXY para vocês entenderem a bizarrice do que está acontecendo. Se fosse lá o filme do Tropa de Elite, naquela fala do baiano, tem alguma coisa muito errada nesse morro. E tem. É muitíssimo provável que o DXY continue caindo e a BTC volte, como num efeito elástico, para a mediana da banda de Bollinger lá no diário. No mínimo, a mediana da banda de Bollinger ficou lá no patamar de 63 mil. É muitíssimo provável que isso aqui faça a BTC retornar como num efeito elástico para a mediana dessa congestão. Tem muita gente se desfazendo do patrimônio cripto de forma insana e essas pessoas vão acabar pagando um pedágio muito caro. A primeira coisa que eu quero mostrar para os senhores é que a gente está estressando aqui a base dessa congestão. A gente está aqui já na penúltima lower. Isso aqui fatalmente vai voltar como num efeito elástico em direção à mediana, mas o gráfico que eu quero mostrar para os senhores é o gráfico mensal da BTC, para os senhores entenderem que o padrão correcional desse ciclo tem girado em torno de 20%. Então, aquela mega corretiva de meados de 2000, assim que a gente se livrou daquela congestão, a BTC protagonizou um pump até o patamar de 33, chegamos a bater 32.857 dólares, a gente protagonizou a primeira corretiva que ficou em 24%. Então a gente basicamente caiu. Vamos lá para o gráfico diário para a gente entender essa corretiva aqui que aconteceu entre 1º de janeiro de 23 e outubro de 23. Eu estou no gráfico mensal, por isso que esse longo período foram só 4 candles no mensal. Vamos lá para o gráfico diário. Então vamos lá. Foi a primeira grande corretiva da BTC. Então a BTC basicamente protagonizou a primeira, depois que a gente se livrou da congestão, que foi o fundo do inverno cripto, a BTC basicamente começou a corrigir mais forte ali no final de julho, começo de agosto, e emburacou. Aqui foi a primeira grande corretiva, a gente corrigiu 23,73%. A segunda grande corretiva foi aquela agulhada de janeiro de 24, onde a BTC basicamente caiu de 48.970 para o patamar de 38 mil dólares. Foi 20%. E agora, essa corretiva aqui, em que a BTC basicamente fez o topo em 73.777 e corrigiu até agora 22%. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá voltar para o gráfico mensal. Essa corretiva está dentro de um padrão correcional desse ciclo, que está ostentando corretivas em torno de 20%. Aqui no gráfico mensal, não há qualquer dúvida de que a gente fez uma onda 1, 2, uma onda 3, a gente está acabando uma onda 4, prestando continência para a mediana da nossa grade de expansão logarítmica exponencial. E isso aqui fatalmente vai explodir na onda 5, que vai levar a BTC para 250 mil dólares. Eu estou no gráfico mensal, a gente consegue ter uma visão mais holística. 1, 2, a onda 3 impulsiva, a onda 4 corretiva, que a gente provavelmente está desenhando os estertores dessa onda 4 e daqui a pouco a gente vai iniciar a onda 5. Tem muita coisa acontecendo no aspecto fático que vai startar um gatilho em direção a 6 dígitos. O Joe Biden avisou que não vai desistir da sua campanha presidencial. Os democratas basicamente na prática acionaram o modo pânico. O modo pânico é a aprovação de qualquer pacote que interesse ao eleitorado. A última pesquisa deu conta de que mais da metade dos eleitores estão expostos à criptografia. Isso pode ser um gatilho. Tem 2 senadores
exigindo a regulamentação das stablecoins. Isso pode ser outro gatilho. Tem muita coisa acontecendo. Um desembarque neste exato momento é uma insanidade. Lá na nossa banda de VWAP mensal, no diário ancorado pela banda de VWAP mensal, nesse momento o corpo real vendedor que está se desenhando, até agora a mínima foi alcançada nessa corretiva em 57.238. A mínima do dia 1º de maio ficou em 56.552. É muitíssimo provável que esse corpo real trave aqui na mediana, até porque a mediana, a VWAP anual, que basicamente é a mediana dessa banda, ela exerce uma força gravitacional que suga o preço para ela. Então, nesse momento, a gente está ligeiramente abaixo da VWAP anual, que ficou lá em 59.100. A cotação está 57.448. Então, é muitíssimo provável que aqui seja o centro gravitacional dessa acumulação de fundo, para depois a BTC voltar a estressar a upper dessa banda. Desembarcar nesse momento em que a BTC está estressando as lowers dessa banda de Bollinger fracionada na Fibo é uma insanidade. É como se o sujeito jogasse dinheiro no lixo. Quer desembarcar de algum ativo? Espera ele retornar para a nuvem ou para a mediana da sua congestão. É óbvio que isso aqui, ó, é uma congestão que está tendo por centro gravitacional as máximas do ciclo anterior. Só que nesse momento a gente está estressando a base da congestão, exatamente como a gente fez em 1º de maio. Os ciclos, eles acabam se repetindo em vários aspectos. O ciclo anterior teve o FUD da FTX, teve o FUD da MTGO que se repete. Agora nesse ciclo, vocês vejam a quantidade de FUD que acabou surgindo nos últimos dias. Alemanha vendendo Bitcoin, governo americano vendendo Bitcoin, fez acordo com Coinbase para despejar Bitcoin. Gente, o acordo do governo americano foi para vender os ativos da Silk Road, uma plataforma da Dark Web em que era possível até contratar assassinatos. Aquelas 15 mil bitcoins da Silk Road estão sendo vendidas pelo Departamento de Justiça num acordo com a Coinbase. A Alemanha basicamente está só vendendo as bitcoins apreendidas também numa operação policial. Então o ciclo anterior teve a Luna UST, que foi espraiou aquela sensação de desânimo brutal. O crash da FTX, enfim, todo ciclo tem a narrativa. A MTGOX é o único fantasma que vem rondando todos os ciclos desde o seu hackeamento em 2014, onde os hackers basicamente levaram quase 400 mil BTCs. Na época uma BTC não valia nem $100, e hoje a MTGOX, depois do hackeamento, mesmo com os hackers levando quase 500 mil de BTCs, a MTGOX ainda ficou com quase 500 mil BTCs e hoje eles ainda têm um pouco menos de 200 mil BTCs. A MTGOX basicamente virou um grande clube de multimilionários, um clube multibilionário com dezenas de milhares de BTCs, e eles só promovem distribuição a cada expansão quatrienal. Então não é exatamente um FUD. A MTGOX é um fantasma que vai assombrar o mundo cripto para todo sempre. Daqui a 4 anos, em 2028, quando uma BTC estiver se aproximando de $1 milhão, eles vão lá e vão despejar de novo. E não é nem despejo, eles têm acordos de ordem OTC com as grandes exchanges. Nesse momento a BTC está estressando a base dessa congestão. Gente, não ousem se desfazer, não ousem venderem os seus ativos criptográficos, se desfazerem do seu patrimônio cripto nesse estresse da base da congestão. Isso aqui é uma insanidade o que as pessoas estão fazendo. Essa é a hora de embarcar. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. E mesmo com essa queda, tem gemas ali entregando 3 vezes. É uma absurda insanidade o sujeito se desfazer do seu patrimônio cripto nesse ambiente selvagem de corretiva. O que tá por vir é uma pernada impulsiva das mais violentas dentre todos os ciclos. É óbvio que a gente está respeitando um padrão correcional dentro desse ciclo em torno de 20%. Então, do topo ao fundo, se até agora a gente corrigiu basicamente
23,70%, 24%, vamos colocar, é óbvio que isso aqui está dentro de um padrão. E outra, a gente está estressando a mediana da grade de expansão. Obviamente isso não vai ser perdido, que está se confundindo com a própria VWAP anual. É óbvio que isso não vai ser perdido. O mais provável é que a gente acumule nesse patamar. Na seara fática, poderá uma mega crise no mundo TradeFi por fim a corrida de touros? A tecnologia blockchain, como os senhores sabem, não existe no vácuo. O mundo cripto existe dentro do mundo real. É óbvio que há uma séria desconfiança de que o mundo TradeFi possa estar alimentando um grande cisne negro. O cisne negro que está sendo alimentado, o principal, é a deterioração fiscal do governo norte-americano. O gatilho para um crash do mundo TradeFi pode ser qualquer coisa, pode ser até uma corretiva mais intensa da AI. É definitivamente possível que ocorra grandes correções. Mas o que deve acontecer com o mundo cripto? Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o evento pandêmico. No evento pandêmico, a BTC estava indo bem, estava ali, vamos lá, voltar para março de 2020. A BTC estava indo bem, aqui é março de 2020. Estava ali girando em torno de 8, 9 mil dólares. O que aconteceu com a pandemia? Ela bateu na base da banda de Bollinger e depois explodiu de 4 mil dólares em direção a 64 mil. E o que está acontecendo agora? A BTC basicamente já está na base da banda de Bollinger. E outra, a banda está estreitando aqui no semanal. Gente, estreitamento da banda só significa uma coisa: congestão. E tem gente ousando se desfazer do seu ativo criptográfico na base da banda de Bollinger. Quando o ativo visita a base, normalmente o que ele faz? Ele volta para a mediana ou para a upper. Se voltar para a mediana, teria que voltar para 67. Se voltar para a upper, teria que buscar 75. A upper nesse momento está acima do topo histórico. Ou seja, por todos os aspectos é uma insanidade se desfazer do patrimônio cripto nesse exato momento. E é muitíssimo provável que, se houver um crash no mundo TradeFi, para quem não está alavancado, não há com o que se preocupar, porque aquela agulhada do evento pandêmico foi algo absolutamente espasmódico, durou horas, agulhou ali para a base e rapidamente explodiu para 64 mil dólares. Na minha leitura, não há com o que se preocupar. E por que os Estados Unidos precisam urgentemente da regulamentação das stablecoins? Palavras das senadoras Cynthia Lummis e Gilly Brand. Gente, o que está acontecendo é que a necessidade de domínio, de permanência do domínio global do dólar norte-americano passa diretamente pela aprovação de uma stablecoin, por um motivo muito simples. Ainda não há no radar a criação de uma CBDC na jurisdição norte-americana. Basicamente, eles estão agora criando a arquitetura do piloto, que vai ser a CBDC norte-americana. Os próprios democratas também têm um pé atrás com a CBDC, já que a CBDC impõe um escrutínio sobre a vida de corporações e pessoas muito intenso, já que vai ser possível saber quanto que o cara gastou no cafezinho, no motel, enfim. A privacidade das pessoas fica seriamente ameaçada com as CBDCs. Então, por isso que eu acho que, com o plano piloto do euro digital já acontecendo e um projeto de CBDC nos Estados Unidos ostentando um estágio um pouco mais atrasado, o que vai sustentar o domínio global do dólar nesse momento de forte digitalização do tráfego de dados e riquezas, que está migrando para a Web3, isso é uma tendência clara, é só ver a tokenização de ativos do mundo TradeFi. O que vai sustentar o domínio do dólar são as stablecoins. E há uma métrica que pontifica a expansão do market cap das stablecoins com a expansão do market cap do mundo cripto e da BTC principalmente. Para os senhores terem uma ideia, vamos lá no market cap das stablecoins. Da principal stablecoin. A principal é a Tether, já tem 112 bi de market cap. Depois vem a USDC com 32 bi. Gente,
em poucos meses, eu digo poucos meses, esses 112 bi vão catapultar para 1 trilhão. Com ou sem regulamentação. Se houver regulamentação, isso aqui pula de 112 bi para 11 tri. Aí os senhores vão entender o que eu estou tentando dizer para os senhores. Aí eu volto a alertar. A permanência do domínio global do dólar norte-americano hoje passa necessariamente pela regulamentação das stablecoins. Tem gente que não consegue enxergar essa obviedade. Na seara geopolítica e finanças internacionais, apesar de todo o medo acerca de um possível cisne negro no mercado TradeFi norte-americano, o fato é que a bolsa segue da mesma maneira, subindo. Vamos lá olhar o gráfico da Nasdaq. Segue como uma verdadeira torre para cima. A Nasdaq, gente, a Nasdaq só sobe desse jeito por conta da AI. E não há nenhum sinal de que a AI seja bolha. Quem quiser hoje, em 4 de julho de 2024, comprar semicondutores da NVIDIA para criar um data center, uma cloud para minerar inteligência artificial, AI, só vai receber os semicondutores depois de setembro de 2025. Então, se a demanda por semicondutores continua insana, se a demanda por AI continua insana, se qualquer escritório de advocacia do Rio de Janeiro, São Paulo, passando por Sydney e Nova York, nos 7 continentes, se qualquer atividade humana hoje, da medicina, passando pelo direito, indo pelo marketing e consultoria, todos usam um chat GPT, uma interface de AI, não há como a demanda por semicondutores também arrefecer. Isso aqui ainda segue precificando o valor da inteligência artificial. E a simbiose que existe entre mineração de AI e mineração de BTC, principalmente criptoativos Proof of Work, porque é só ver o que está acontecendo com a mineração da Caspa, essa simbiose ainda vai gerar excelentes frutos para o mundo cripto, porque hoje boa parte das farms de BTC entrariam em default se não fosse a AI. Por quê? Porque o custo de se minerar uma Bitcoin hoje está acima de $75 mil. E a Bitcoin hoje, nesse momento, está a 57.561. Essas farms não precisam ser desligadas. Basicamente, elas viram a chave e mineram AI, porque os ASICs dedicados também mineram AI. E outra, a NVIDIA só chegou nesse nível de processamento de dados por conta da produção de semicondutores que já mineravam criptoativos com consenso Proof of Work. Não subestimem em absoluto essa simbiose. Isso ainda vai ser precificado pelo mercado. Por enquanto, o mercado só está precificando o faturamento de uma Micron, uma NVIDIA, uma Broadcom, uma AMD. Por enquanto, o que está acontecendo é o seguinte: segue a demanda brutal por semicondutores, a NVIDIA segue arrastando tudo para cima. Até agora não há nenhum sinal de um cisne negro, como estão propalando aos 4 ventos. Mas, se acontecer, o comportamento provavelmente vai ser igual ao do evento pandêmico. E nem há sinais de que isso vá acontecer. Eu quero deixar bem claro. E os britânicos vão às urnas. E a tendência é que os trabalhistas esmaguem os conservadores. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Joe Biden prometeu ficar até o fim da corrida presidencial rumo à Casa Branca. A sua reeleição tá fora de... A retirada dele da corrida, a sua reeleição, tá fora de cogitação. Palavras do próprio Joe Biden. Gente, isso acionou o modo pânico nos democratas. Então, o que eu quero dizer para os senhores? Qualquer coisa, eu digo, qualquer pacote pró-cripto pode ser o gatilho para levar isso aqui para 6 dígitos. Muita gente boa tá se desfazendo do seu patrimônio cripto de forma irresponsável. Quem não tem mais grana para comprar, permaneça como está, porque vai ganhar muito. Quem ainda tem recursos para comprar e não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. E quem desembarcou, infelizmente, vai ter que voltar pagando um belo pedágio pra galera. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Atom, Avax, Kusama, que corrigiu bastante, VET, quem quiser sugerir,
É só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.